Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, espero que você esteja bem e com saúde aí do outro lado. Você já parou pra pensar, refletir de forma séria, criteriosa, se existe uma pessoa certa pra você? Tipo, alma gêmea, twin flames, soulmates, vários sinônimos para uma mesma ideia. Será que esse tipo de conceito já fez com que você insistisse em relações que não faziam sentido? Porque essa ideia de alma gêmea pode ser bonita, mas dependendo de como você se relaciona com ela, ela pode estar te afastando exatamente do tipo de vínculo que você quer viver. Essa é uma daquelas ideias que parecem inofensivas até a página 2, onde começam a te influenciar nas suas escolhas sem que você possa perceber. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Fica comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje eu te ajudo a entender mais sobre esse fenômeno relacional. Essa ideia de que em algum lugar do planeta existe alguém que foi perfeitamente feito pra gente, está em todo lugar, nos filmes, músicas, histórias que a gente vem crescendo, e tem gente na internet que inclusive compartilha e divulga esse tipo de ideia. Para nós, não é uma crença estranha. Na verdade, ela é muito sedutora porque ela organiza o amor como algo que simplesmente acontece e que existe alguém que vai suprir todas as nossas necessidades sem nos trazer muita dor de cabeça. Uma questão de encontro, como destino. Alguém que preparou isso tudo para você. E quando você acredita nisso, algumas coisas começam a fazer sentido de um jeito bastante específico. Você começa a prestar atenção em sinais, em encaixes imediatos e em conexões intensas. Aquela sensação de que é diferente com essa pessoa ganha um peso enorme. Só que na prática, o que parece conexão muitas vezes pode ser a sua projeção. E o problema não está exatamente na ideia de alma gêmea, mas no tipo de expectativa que ela cria na gente. Porque quando o amor vira reconhecimento imediato, qualquer dificuldade começa a parecer um erro. E é aqui que muita gente começa a se perder nas suas próprias relações. E eu quero te mostrar exatamente como que isso acontece. Se existe uma pessoa certa para você, então faz sentido imaginar que quando você encontrar essa pessoa, tudo vai fluir na perfeição. A conversa encaixa, o interesse é recíproco, não existem dúvidas nem esforço. E, de fato, algumas relações, elas começam assim, muito também pela excitação da novidade, da experiência que mexe com seus hormônios, da paixão, o efeito da paixão. Mas o que poucos percebem é que essa sensação de encaixe perfeito, como se fosse uma coisa extracorpórea, muitas vezes não vem de conhecer o outro, vem de reconhecer algo que você já carrega há algum tempo. Pode ser uma expectativa, uma carência, uma ideia de como o amor deveria ser. E aí você não se conecta exatamente com a pessoinha, você se conecta com aquilo que ela representa naquele seu momento atual. Isso explica porque algumas relações começam tão intensas e depois elas desmoronam com a mesma velocidade. Porque o que parecia profundidade, um conto de fadas, às vezes era só falta de realidade. E isso muda completamente a forma como você entende aquela famosa sensação de, nossa, no início era perfeito. Só que toda relação, em algum momento, sai desse lugar idealizado. Nossa, é impossível se manter nesse conto de fadas por muito tempo. A diferença de valores vai aparecer, o jeito como o outro age pode começar a te incomodar, pequenos conflitos começam a surgir e isso é natural e completamente esperado. E é nesse ponto que essa crença da alma gêmea começa a te pesar. Porque se fosse uma pessoa realmente certa, por que estaria sendo tão difícil?
Por que você precisaria conversar sobre coisas básicas e cotidianas? Por que você vai sentir frustração? E aí, sem perceber, muitos começam a interpretar o desconforto como sinal de incompatibilidade, não como parte natural do processo de conhecer e de conviver com alguém. O problema é que isso cria um ciclo que parece inofensivo, mas não é. As relações, elas começam intensas, elas enfrentam os seus primeiros conflitos e elas são abandonadas antes mesmo de ter a oportunidade de amadurecer. E nem é porque elas não poderiam dar certo, mas porque de fato elas não corresponderam à expectativa de perfeição dessa tal alma gêmea, metade da laranja, tampa da sua panela. E talvez você já tenha vivido algo assim e achado que o problema era ter escolhido a pessoa errada. Comenta aqui nos comentários que eu tenho certeza que mais de uma, mais de 10 pessoas, mais de 100 pessoas vão chegar aqui nesse conteúdo e já vivenciaram coisas parecidas e agora pode ser que algumas fichinhas estejam começando a cair. Existe uma outra forma de entender o amor, que é bem menos romantizada, mas muito mais consciente. E eu sei que algumas vezes eu pareço um pouco aromântica, que eu pareço chata, que eu falo um pouco sobre consciência, sobre pensamento crítico, sobre olhar para as questões na realidade de fato. Eu sei que é menos interessante do que as novelas, filmes, mas vamos perceber aqui que a vida imita a arte ou a arte imita a vida até a página 2. Existem situações reais do dia a dia, do cotidiano, que elas não são interessantes serem trazidas para um filme, ou para uma série, ou para uma peça de teatro. Ali é um pequeno recorte de uma vida que às vezes foi criada justamente para te entreter, não para te ensinar. A ideia aqui é de que o vínculo não é algo que você encontra pronto, que já vem mastigado para você. O vínculo é algo que a gente constrói, e construir vai demandar força, disposição, energia, tempo. Eu sei que parece menos empolgante, menos mágico, mas é assim que a vida real funciona, e isso não tira a importância das conexões sociais. Na verdade, só muda o papel delas. E em vez de ser uma confirmação de destino, algo mágico, algo transcendental, algo sobrenatural, ela passa a ser o começo de um processo. Toda relação humana é um processo. Relação entre amigos, relação familiar, relação entre colegas de trabalho, relações amorosas, tudo isso é um processo. Pode ser um processo bom, um processo ruim. Deixo para você categorizar isso. Mas aqui nós estamos falando de, novamente, processo. Um processo que envolve escolha, adaptação, frustração, negociação e também crescimento. Relações que funcionam não são aquelas que não têm conflito. Na verdade, essa ideia absolutista de que conflito é exclusivamente definição de problema é bastante equivocada. Relações funcionais são aquelas em que as pessoas conseguem atravessar o conflito sem desistir da relação e sem desistir de si mesmas. E isso exige uma maturidade emocional que não combina muito com a ideia de amor perfeito. Combina mais com a noção de algo que vai sendo construído aos poucos, e nem sempre de forma confortável. A crença nessa tal alma gêmea, ela não costuma ser questionada porque ela parece muito positiva e bastante natural. Porém, na prática, ela pode te colocar em dois extremos. Ou você insiste em alguém porque acredita que tem que dar certo, essa é a pessoa certa. Se não tá dando certo, é porque você está fazendo alguma coisa errada, ou você desiste muito rápido porque acredita que essa não era a pessoa certa. Não deveria estar sendo tão difícil. Se está sendo difícil, bora procurar então essa alma gêmea, essa twin flame. Em ambos os casos, o critério deixa de ser uma realidade da relação e passa a ser uma expectativa difícil e eu ouso a dizer que impossível de sustentar. Por mais que a outra pessoa se esforce e se doe, ninguém tem energia, disposição e afetividade suficiente para sustentar essa realidade perfeita. E isso pode te afastar de fato de relações que são possíveis, não perfeitas, mas reais.
Aí, se esse tema aqui tá tocando em alguma coisinha no seu coraçãozinho, talvez você se interesse pelo meu e-book Liberdade para Amar. Ele é um guia que eu criei a partir de mais de 9 anos de atendimento clínico para te ajudar a se libertar da dependência emocional. O link você vai encontrar aqui na descrição desse conteúdo. Se você ler, depois você me conta o que você achou. Dá um feedback. Que inclusive esse tema de dependência, codependência emocional tem aos montes aqui no canal. Se você ainda não viu ou ouviu, vá procurar que você vai encontrar bastante por aqui. Continuando aqui o conteúdo, essa ideia de alma gêmea, metade da laranja, tampa perfeita da sua panela, não é um problema por si só, até porque ela já existe há bastante tempo e muitas pessoas já pararam as suas vidas para ter que se confrontar com a realidade. O problema é quando essa ideia se torna o filtro central ou único para você entender a experiência do que é amor. Porque as relações, elas não se sustentam só pela intensidade. Nossa, e ainda bem, né? Haja intensidade nesse começo para ser mantido ao longo de décadas ou de anos aqui nessa relação. Nem é por essa sensação de encaixe, tudo dando certo, agora tá legal. As relações se sustentam por algo menos imediato e mais subjetivo, por disposição, por responsabilidade emocional, por escolha. E isso muda a pergunta. Ao invés de ser essa pessoa é certa para mim, talvez em algum momento a pergunta possa se transformar em o que nós dois estamos construindo aqui? Será que isso faz sentido para quem eu sou nesse momento? Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, talvez você perceba que algumas respostas elas não vão aparecer sozinhas ou com algum manual pronto, curso de internet para te ensinar a você ser você ou sentir como você deveria sentir. Essas coisas elas vão sendo construídas com mais clareza quando você começa a olhar com mais atenção para os seus próprios padrões, expectativas e formas de se relacionar, lidando mais com a realidade e menos com aquela fantasia misteriosa, sobrenatural que você criou em cima de relacionamentos. Eu sou psicóloga, eu trabalho com esse tipo de situação frequentemente nos meus atendimentos clínicos e eu deixo sempre os meus contatos na descrição dos conteúdos aqui embaixo. Ou então, se você estiver me acompanhando pelo YouTube, tem um botãozinho que vai aparecer aqui em cima, se eu não me engano. Acho que é aqui em cima, que você vai cair diretamente no meu WhatsApp. Os meus contatos sempre estarão aqui, caso você queira entender melhor a subjetividade e especificidade única da sua situação. E se você quiser entender como esse processo funciona, vai ser um prazer poder te explicar um pouco mais e, eventualmente, fazer parte desse seu caminho se você quiser. E se esse conteúdo te fez pensar em algo que você nunca tinha colocado em palavras, se inscreva aqui no canal, porque a ideia do Acidamente não é te dar respostas prontas, é te ajudar a fazer perguntas melhores. E semanalmente tem conteúdo novo por aqui, outros conteúdos que falam sobre relacionamentos ou da prática da psicologia clínica, que pode te ajudar a se entender e a entender o seu mundo ao redor com um pouco mais de consciência e um pouco mais de pensamento crítico. Te deixo aqui meu beijo, em forma de agradecimento pela companhia e pelo seu like, que eu espero que você já tenha deixado, pelo seu comentário para não me deixar falando sozinha. E se você lembrou de alguém aí querido que está precisando de ouvir um pouco sobre isso, compartilhe esse conteúdo. Eu super agradeço pela interação e espero você aqui no próximo conteúdo aqui no Acidamente. Tchau, pessoal!